Olá, meu nome é Heloísa Vise Rodrigues, sou médico oncologista do Centro Israelita Albert Einstein. Estou aqui para falar para vocês sobre os temas que foram apresentados hoje na sessão oral de melanoma. Com relação à doença avançada, foram apresentados dados sobre os estudos de pacientes com doenças sistêmicas e também o subgrupo de pacientes com doença em sistema nervoso central. Com relação aos dados mais maduros de estudos já mais consagrados, como o CheckMate 006, que avaliou o uso de pembrolizumab versus ipilimumab, a gente tem agora um segmento de 34 meses o braço de pembrolizumab continua sendo superior ao braço de ipilimumab. E a gente vê também que a resposta que esses pacientes conseguiram com essas medicações, tanto com pembro quanto com IP, quem respondeu, as respostas são duradouras e a duração de resposta ainda não foi atingida, né, a mediana. O que foi mais interessante desse estudo apresentado pela doutora Caroline foi com relação àqueles pacientes que completam 2 anos de tratamento de pembrolizumab, que eram esperados que eles entrassem num período de observação. E ela traz agora os resultados desse grupo de pacientes que tiveram boa resposta, ou resposta completa, ou até mesmo doença estável, e que pararam depois de 2 anos do tratamento. Num segmento de 9 meses, esses pacientes continuam mantendo uma boa resposta. Então, houve pouquíssimas progressões, 90%, mais de 90% dos pacientes mantêm o controle da doença sem tratamento nenhum. Especialmente os pacientes com resposta completa, mas mesmo aqueles pacientes com doença estável também mantêm essa resposta, pelo menos por esse follow-up aí de 9 meses. Talvez seja ainda um pouco prematuro, mas acho que elucida mais ou menos o caminho que deve ser seguro a gente tratar esses pacientes por um tempo limitado com os anti-PD-1s. Outro estudo foi o estudo de fase 2 da dabrafenib e trametinib, que agora já com segmento de 5 anos, então a gente tem dados aí bastante interessantes desses pacientes que receberam um bloqueio duplo, né, molecular, com mutação de BRAF, e 30% desses pacientes estão vivos em 5 anos, sendo que 13% desses pacientes não progrediram durante esse período. Então a gente não tem aí pelo menos uma pequena parte desses pacientes que estão com a doença totalmente controlada, em uso da medicação. Poucos pacientes pararam o remédio, mas mostrando que também a terapia molecular, a combinação de drogas-alvo pode ter um controle a longo prazo, né? Principalmente naqueles pacientes com baixo volume de doença e baixo DHL. Com relação à doença avançada também, um outro dado bastante interessante, não falando agora de melanoma, mas dos carcinomas espinocelulares de pele, pacientes com doença avançada e metastática foram tratados com um novo inibidor de PD-1, são dados de um estudo fase 1 ainda, foram 26 pacientes incluídos, mas esses pacientes tiveram boas taxas de resposta, em torno de 50% e 70% de controle de doença. Então, assim, realmente é uma patologia que é carente de tratamento sistêmico, ela é bastante comum, difícil de chegar nos estágios mais avançados, mas quando chega, a gente não tem tratamento efetivo. Então, esperamos aí que os anti-PD-1 sejam realmente uma arma bastante interessante para pacientes com câncer de pele espinocelular metastáticos.